entrar em campo, estreia da Copa do Mundo, protestos espalharam pela cidade de São Paulo, houve confronto entre manifestantes e policiais. Vamos falar agora com a repórter Luísa Moraes para saber qual foi o resultado desses protestos. Uma manifestação corta o trânsito em Brasília. Integrantes de diferentes movimentos sociais foram às ruas da capital federal no fim da tarde desta terça-feira. Eles protestaram contra os gastos do governo para a Copa do Mundo e pediram mais investimentos em saúde, educação, habitação e transporte. O grupo se juntou a líderes indígenas que mais cedo foram ao Congresso levar reivindicações. Os manifestantes queriam se aproximar do estádio Mané Garrincha, mas a polícia os dispersou com gás lacrimogênio. O protesto ocorre em um contexto de paralisações e greves em várias cidades onde vão ser disputadas partidas do Mundial, que começa em 12 de junho. Vândalos promoveram destruição em vários pontos da capital nessa tarde. Na rua Gonçalves Dias, lixo foi espalhado pela via. Vidros do Cine Belas Artes foram quebrados. Pelo menos 4 pessoas, uma delas um policial militar, ficaram feridas. O outro, um fotógrafo da agência de notícias inglesa Reuters. Os vidros desse restaurante também foram quebrados. Na Avenida João Pinheiro, cerca de 200 manifestantes que foram cercados pela polícia promoveram muita destruição. 2 agências bancárias foram depredadas. Nem o Detran foi poupado. Uma viatura foi destruída, pichada e virada. Nessas imagens feitas por um cinegrafista amador, o momento em que os cerca de 200 manifestantes viram e destroem a viatura. The protest that we saw yesterday was in Rio de Janeiro, outside of the iconic stadium there, Maracanã, and about 1,000 people were there to protest against the World Cup. And what they see is these excessive expenditures on stadiums, $3.5 billion to be exact, to refurbish or to build these stadiums. O primeiro dia do Mundial de Futebol não foi apenas de festa, houve protestos e vandalismo. No Rio de Janeiro, para lá das 2 manifestações, durante o dia o estúdio da televisão inglesa ITV foi apedrejado na praia de Copacabana, ao início da noite. Durante os tumultos, 2 pessoas foram detidas. Na Praça 7, a manifestação foi pacífica e o trânsito fluiu normalmente durante grande parte do dia. O tumulto começou depois que 2 grupos se encontraram ainda no centro da cidade. Lá, as sedes da Prefeitura e do INSS foram pichadas. Os mascarados também destruíram as entradas de 3 agências bancárias na Avenida João Pinheiro. As pedras e os cacos de vidro ficaram por toda parte. Eles também quebraram parte da fachada do Detran e lá dentro destruíram e viraram uma das viaturas da Polícia Civil. O dia da estreia do Brasil na Copa do Mundo começou tenso na zona leste de São Paulo. Cerca de 300 manifestantes, dentre eles metroviários, sindicalistas e estudantes, entraram em confronto com a polícia. Vários manifestantes se feriram na ação. O 8º ato contra a Copa acontece neste momento na Avenida Paulista. Foram atingidas por uma bomba jogada pela We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. A crise econômica mundial foi um dos principais assuntos tratados na 3ª encíclica do Papa Bento XVI. No documento direcionado a todos os bispos e fiéis da Igreja, Bento XVI pede uma reforma do sistema financeiro internacional com base na moral e na ética e sugere a criação de uma autoridade política mundial para resolver os problemas gerados pela crise. Recemos para que en el encuentro de jefes de Estado y de Gobierno que se celebra en estos días en L'Aquila se tomen decisiones que beneficien a todos los pueblos, especialmente a los más pobres.
É necessário um novo paradigma moral para melhorar o mundo. Foi o que afirmaram 129 líderes religiosos do G8 em uma reunião de cúpula interreligiosa em Roma. O encontro do G8, constituído por Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido e Rússia, concluiu com um apelo à ação conjunta. Colocou-se especial atenção na realização dos objetivos do milênio, que deveriam ser cumpridos até 2015 e que incluem uma drástica diminuição da pobreza e políticas de redução e não de proliferação nuclear. Eu passei metade da minha vida dizendo que era preciso construir uma nova ordem econômica mundial. E agora, eu vi com os meus olhos, ouvi com meus ouvidos, pessoas que eu pensei que eu nunca ia chegar perto deles, dizendo que era preciso uma nova ordem econômica mundial. Uma nova ordem econômica mundial. Uma nova ordem econômica mundial. Vice President Joe Biden calls the newest graduates of the Air Force Academy strategic thinkers as well as warriors, and the future of the new world order. It allows us to refocus our intelligence and military assets and resources to other parts of the world where they are needed, where we face new challenges. This is the world you are graduating into. This is what I want to talk about today with you for a few minutes. I believe we, and particularly you, your class, has an incredible window of opportunity to lead in shaping a new world order for the 21st century in a way consistent with American interest and the common interest. Now we can see a new world coming into view. A world in which there is the very real prospect of a new world order. It is a new world order with significantly different and radically new challenges for the future. The question is, will they kill untold millions as they did in the last century? It is not the elite cockroaches that determine that. It is you. It is you. 28 de junho de 2014, nós estamos aí fazendo um documentário, eu e o William Cardoso em parceria, para poder abordar aí um pouquinho como que as manifestações ao longo da Copa do Mundo, elas têm um caráter e, na verdade, elas também têm uma forma de ser conduzida. Considero esse momento histórico porque nós estamos em plena Copa do Mundo no Brasil. Talvez para alguns cidadãos de Belo Horizonte, aí, pessoas que já estiveram presentes aí, sabem reconhecer. Aqui nós estamos na Praça do Papa, gente. Dá para ver a paisagem da cidade de Belo Horizonte bem ampla. Uma paisagem bem bonita. Só que, para a gente poder falar dessas manifestações, não teria como começar o documentário sem falar sobre a nova ordem mundial. E é por ela que a gente começa. Deixa eu ver como é que ficou. A nova ordem mundial nada mais é do que o planejamento de uma elite econômica
que pretende dar passos para o quê? Para ter um controle social, político, financeiro e geográfico sobre todas as populações do mundo. De repente você pode estar pensando aí, pô, mas eu sou um cidadão livre, eu vivo num país democrático, regido sob leis que favorecem a manifestação, que favorecem as pessoas de irem e virem. Aí eu me pergunto, será mesmo? Exemplos básicos que eu poderia evidenciar como que nós somos controlados e alienados na nossa forma de pensar e agir seriam o seguinte: eleições, alistamento no Exército e a mídia. Primeiro eu vou falar das eleições e do alistamento no Exército para depois falar do último, que eu acho que talvez seja o mais notório. A gente sabe que nós vamos ter eleições logo após a Copa do Mundo e pela legislação no Brasil, se você não votar, você não pode viajar para o exterior, você tem que justificar o seu voto. Enfim, se você vive numa democracia, por que você é obrigado a votar? É algo a se pensar. Outro fator é o alistamento no Exército. Jovens, quando completam 18 anos no Brasil, são obrigados a se alistarem. Ora, se eu vivo numa democracia, se eu não sou controlado, nem tenho imposições, por que nós temos que nos obrigar a nos alistar, no caso dos homens? E o último exemplo e básico seria a mídia. Não pense você que o William Bonner ele tem comprometimento com a informação verdadeira. Essas pessoas, elas são financiadas por um grupo de pessoas também, e a notícia que eles passam é aquilo que as pessoas querem que vocês escutem. São informações de conteúdo programado, não se pode falar, abordar questões implícitas com relação ao governo. Então, assim, não é uma mídia que está preocupada com a informação. Ela é uma mídia que ela é controlada, ela tem uma propriedade de informação. Um exemplo básico aí, na segunda-feira, que é o primeiro dia de trabalho da semana, observe o seu colega de trabalho. O que ele vai falar com você? Ele vai falar de coisas que ele viu no Fantástico no domingo, ele vai falar com você do jogo de futebol que ele assistiu, ele vai falar com você da programação do fim de semana, ou da Veja que ele acabou de ler. Ou seja, aquilo que nós conversamos no nosso dia a dia também é influenciado por isso. Aquilo que você vê no telejornal, aquilo que você vê nas revistas, não é a realidade do mundo. Aquilo é um fragmento a partir de uma visão do mundo ocidental, no caso aqui do Brasil. Provavelmente uma pessoa no Afeganistão vai ter um ponto de vista diferente sobre a Copa do Brasil. Enfim, nós temos o nosso pensamento moldado o tempo todo. Nós vivemos numa sociedade moldada. E na medida que a urbanização ela aumenta, e na medida que a globalização também se concretiza, ela vai sendo cada vez mais. Para isso que existe a ONU, para isso que existe a OTAN, que são grupos que se organizam o quê? Para ditar as regras do mundo, as formas de se pensar, as metas do futuro, enfim, é todo um sistema justamente da forma como eles querem. E nós estamos caminhando para se concretizar nele. Uma das estratégias para a concretização da nova ordem mundial foi a urbanização. O que é isso? É você levar as pessoas do campo para as cidades. O maior número de concentração de pessoas nas cidades fica mais fácil de controlarem elas. E hoje em dia, a gente, através da tecnologia e da informação, a gente tem um mundo cada vez mais conectado. E o termo que se utiliza para isso é globalização. A gente está num espaço cultural aqui que evidencia muito isso. Nós estamos na Expo Minas, aqui em Belo Horizonte, e aqui dentro tem um espaço cultural que vai mostrar o quê? A diversidade cultural do Brasil, para os gringos, então você tem panfletos em inglês e outras línguas também. Não que isso seja algo ruim, mas é uma característica da nova ordem mundial, ou seja, a globalização, povos cada vez mais se conectando, governos também, e isso também envolve o sistema econômico, que é um dos principais fomentadores da nova ordem mundial. Em 1990, Steve Jackson, um designer de jogos norte-americano, elaborou um jogo chamado Illuminati New World Order, que é um jogo de cartas e RPG. Esse jogo foi lançado em 1995 e teve grande evidência em 1997, inclusive ganhando premiação como o melhor jogo de cartas do momento.
a gente percebe o seguinte: por que eu estou falando desse jogo de cartas? Neste jogo ele vem trazendo aí muitos dos elementos dessas formas que a agenda vem se cumprindo. Uma delas, eu gostaria de evidenciar, seriam os atentados às Torres Gêmeas que aconteceram em 2001. Ora, Rafael, se em 1995 um camarada me lança um jogo evidenciando que teriam 2 torres nos Estados Unidos que sofriam um atentado, assim como o Pentágono, e de fato essas ações se concretizam no ano de 2001, a gente só tem 2 hipóteses: ou ele é um muito bom adivinho, ou ele tinha informações preciosas dessas coisas que estava evidenciando no jogo. Um elemento que comprova isso é que logo em seguida, em 1999, a CIA confisca esses jogos, retira de todo o mercado nos Estados Unidos e também confisca o material dele, computador, fecha o seu escritório, e a gente não passa mais a saber sobre o jogo Illuminati New World Order. É um jogo que possui diversas cartas, mostrando muitos elementos dessa agenda global que tem se concretizado. Uma delas é o foco no Brasil que a gente tem no momento, com a realização da Copa e futuramente dos Jogos Olímpicos, e também a gente pode mostrar aí as manifestações presentes nessas cartas. Agenda global. Não existe planejamento sem que exista uma ordem de sequências e fatos a serem acontecidos. E os senhores do mundo, ou a elite econômica que planeja essa nova ordem mundial, ela também estabeleceu os seus passos. A gente pode citar um exemplo claro: as 3 grandes guerras mundiais. Por que se diz 3 grandes guerras mundiais? Nós tivemos a primeira, a segunda e provavelmente nós vamos ter uma 3ª guerra mundial. Eu sugiro a vocês lerem um livro, Os Protocolos dos Sábios de Sião. Eles abordam justamente o planejamento de 3 grandes guerras mundiais. Nós já tivemos a conclusão de 2, com todos os passos bem executados, e uma 3ª que tem se encaminhado, seja nos aspectos geopolíticos e naquilo que a gente pode observar nos noticiários. A Copa do Mundo, por incrível que pareça, no Brasil, ela é um dos momentos dessa agenda global. O fato do Brasil estar sediando uma Copa do Mundo, está tendo manifestações, a gente está vivendo esse tido como um momento, revolucionário no país. Na verdade, ele faz parte do cumprimento minucioso de metas e objetivos que, na verdade, os senhores do mundo, essa elite econômica, ela tem levado e manipulado as pessoas a estarem entendendo como algo natural, mas que, na verdade... Bom, então vamos ao ponto-chave aí do que nós estamos abordando aí, que são as cartinhas do jogo, não é mesmo? As cartas, gente, por ser um jogo feito nos Estados Unidos, elas estão com conteúdo em inglês. Então eu já vou falar aqui o título delas já traduzido já para a língua portuguesa, tá? E aí, depois quem quiser fazer uma pesquisa sobre cada uma das cartas, você tem vários elementos lá. Eu separei aqui um grupo específico para mostrar como que realmente as manifestações da Copa do Mundo são um planejamento e que o Steve Jackson evidenciou nas cartas. Eu começo aí pela carta Poder ao Povo. Você vê pela carta aí que nós temos mãos aí erguidas para o alto. Ou seja, vamos lembrar um pouquinho aí, vamos sair um pouquinho da esfera aí da Copa do Mundo aí, da Copa das Confederações. Antes a gente teve algumas manifestações aí no mundo, no Oriente Médio, que foram chamadas de Primavera Árabe, certo? Então você diz pra mim o seguinte, Rafael, olha, a Primavera Árabe, então, ela é parte também da agenda global? Com certeza. Várias manifestações que têm ocorrido em vários países do mundo, com relação a desemprego, como acontece na Europa, com relação a democracia, igual eles chamam de Primavera Árabe, na verdade tem uma influência muito grande do governo dos Estados Unidos, da CIA, de um planejamento bastante atuante mesmo para poder o quê? Gerar um certo caos e para falsamente iludir as pessoas de que elas estão no seu momento de reivindicar, de participar, se na verdade a gente sabe que o povo não participa de nada, gente. É tudo uma falcatrua. Quero mostrar agora para vocês aqui uma cartinha
E o título dela está escrito Ordem e Lei. Ora. Então vamos ver como é que se engana o povo aí, ó. Você fala ao povo que eles têm poder de manifestar, mas tem que sempre estabelecer a lei. Aí vem a polícia e desce o cacete no manifestante. Não é isso, gente, que a gente vê por aí? O manifestante vai pra rua e a polícia desce o cacete. Mas, Rafael, a polícia desce o cacete naquele manifestante que tá fazendo baderna, né? O vândalo, igual a gente vê na televisão. Nem sempre. Olha, existe registros, inclusive de mortes de pessoas que estavam manifestando pacificamente, que foram agredidas, foram violentadas. Uma agressão absurda da polícia aí com relação a essas pessoas. Então, gente, realmente é parte da estratégia deles, criar essa ideologia para a massa acreditar que eles estão indo fazer um protesto, levar a polícia para poder o quê? Estabelecer a ordem. Tem que manter a ordem. Próxima cartinha que eu quero falar, mate pela paz. A gente vê nela aí um manifestante agredindo um policial com a ideologia de o quê? Nós estamos nos defendendo, isso é pela paz. Ora, se eu fosse falar alguma coisa a respeito, eu diria sobre os Black Blocs, não é isso? Esse movimento aí dito revolucionário que age de forma truculenta, depredação pública, agredindo policiais, partindo de um embate físico, né? Ou seja, as pessoas, algumas delas que não fazem parte desse núcleo, né, que já tem se estruturado, elas acabam indo, né, por uma influência e entram em conflito com policiais. Então a gente vê isso aí, que o For Peace, eles acham que eles estão matando por uma paz. As duas próximas cartas aí que eu quero falar sobre elas, uma tem o título de conspiração e a outra tem o título de teoria da conspiração. Rafael, o que tem a ver isso? Eu quero mostrar para vocês e evidenciar como que nas cartas eles tentam colocar as pessoas que abordam esse tema meio idiotizadas. Observe os personagens dessas cartas. Parecem pessoas um pouco diferentes, esquisitas, com um jeitão esquisito. Por quê? Para que a sociedade manipulada tenha uma visão de que as pessoas que falam sobre esses assuntos sejam ridicularizadas. Agora, gente, se a gente aprofundar um pouquinho na pesquisa, procurar fontes assim, bem superficiais, você vai encontrar informação que na verdade vai levar a concluir a mesma questão. Isso não é questão de que as pessoas que acreditam nisso são idiotas ou imbecis, são pessoas que aprofundaram nessa questão. E desculpa a minha sinceridade, imbecil e idiota para mim é uma pessoa que acha que o William Bonner tem comprometimento com a informação verdadeira. Essa próxima carta aí, talvez o ponto-chave aí das cartinhas do assunto, é uma carta que tem o Brasil. Ora. Por que nós temos o Brasil aí evidenciado nessas cartas? Nós temos aí recentemente o mundo voltado com os olhos para o Brasil, pela Copa do Mundo. Daqui a 2 anos nós teremos os Jogos Olímpicos, mas também o Brasil é um país submergente, ou seja, ali no grupo dos BRICS, né, os 4 países, Brasil, Rússia, Índia e China, é considerado como uma economia emergente, então está em evidência no momento. O Brasil tem uma importância muito grande geográfica, em termos de biodiversidade, fauna, flora. E a gente sabe que esses caras eles procuram utilizar de todos os recursos possíveis do mundo para que eles possam adquirir aquilo que eles precisam. A Primavera Árabe, gente, ela acontece porque tem petróleo no mundo árabe. Nos Estados Unidos, ele provoca na sociedade de todos os países que não negociam petróleo em dólar a terem manifestações. Então isso não é coincidência. Os países que têm Primavera Árabe são os países que não negociam os Estados Unidos em dólar. E o Brasil está nas cartas porque possui recursos naturais, recursos geográficos, recursos de biodiversidade e também tem um papel geopolítico muito importante no futuro do mundo aí. Portanto, a gente tem aí a presença da FIFA realizando a Copa do Mundo no Brasil e o governo do Brasil fechado com certeza com essas elites aí. A próxima cartinha que a gente vai falar é Copa do Mundo. Ora. Uma cartinha Copa do Mundo. Ah, Rafael, acho que você já está viajando demais, querendo tendenciar aí. Gente, isso não é tendência. Se nós temos aí uma carta evidenciando Copa do Mundo, isso significa que o quê? A Copa do Mundo é uma ferramenta que está demonstrando que o quê? Que aquele país ele está realmente fechado com as elites. A próxima Copa do Mundo ela vai acontecer na Rússia. Será que isso é muita coincidência? Não é, gente, com certeza que não é. A última Copa do Mundo, antes dessa acontecer no Brasil, foi na África do Sul. A África do Sul é um dos países que tem uma abertura de mercado com o Brasil, que tem uma abertura de mercado com outros países. Então, assim, cada país, cada escolha feita de cada país, ela não é feita com objetivos ideológicos de levar a Copa do Mundo a todas as nações. Tem um interesse geopolítico por trás, principalmente econômico.
outra cartinha que eu gostaria de falar aí, poder de emergência. Muito atento a essa carta aí, gente, porque logo após a Copa do Mundo, muitos têm se especulado de que nós vamos ter muitos protestos, uma situação de caos no Brasil, também por causa de eleições. Essa estratégia de gerar o caos ela é muito favorável às elites. Por isso é que esse documentário está sendo feito. Por quê? Quando existe a manifestação, existe também o envolvimento de oportunistas dela, o que leva a crer que, na verdade, não são manifestações, é uma situação de caos à sociedade. Quando se entende que tem um caos na sociedade, o governo estabelece uma situação de emergência, onde que intervém com poder militar, poder de força, e a situação acata, porque a situação é conduzida a aceitar que isso é normal, que o governo está a proteger elas. Tanto que nós podemos evidenciar aí nas duas últimas cartas que serão abordadas aqui, de lei marcial e líder mundial. Por que lei marcial? Uma situação caótica, precisa estabelecer uma lei marcial. Geralmente essa lei marcial é estabelecida com atuação militar. Muitos países, inclusive os Estados Unidos, já têm feito denúncias de campos de concentração, chamado FEMA, e de caixões para pessoas, ou seja, já estão prevendo muitas mortes, muitos atentados, muitas coisas. No Brasil também já se especula muito, muitas pessoas têm construído bunkers ao redor do mundo todo. Ou seja, muita gente sabe que está por vir aí uma situação caótica. O futuro da humanidade é o caos. A partir desse caos se estabelece uma nova ordem. As pessoas entendendo que vivem numa sociedade caótica, aparecendo um líder mundial, propondo resultados, soluções, trazer estabilidade e paz, as pessoas vão aceitar facilmente. As pessoas lidam muito na base do medo. Elas agem por medo, a grande maioria delas. Muitas vezes a pessoa é explorada no seu emprego, ela não pede demissão por medo. Muitas vezes a pessoa ela é corrompida no seu direito e ela não reivindica por medo de retaliação da polícia. Enfim, nossa sociedade é uma sociedade que hoje em dia ela vive no medo, através da violência, através da corrupção. Nós vivemos no medo. Então, como você tem um medo prevalecendo na sociedade, a aceitação de imposições ela passa a ser muito mais fácil, muito mais evidente. Eu queria, antes de terminar, falar que essas cartas aqui, gente, elas são assim, pequenos indícios realmente da agenda global. Essa agenda global ela é muito mais ampla, ela envolve poluição, ela envolve chegada de extraterrestre, ela envolve o Vaticano, ela envolve a música, ela envolve a mídia, mas no caso, como o foco do documentário é realmente mostrar que as manifestações da Copa do Mundo são parte da agenda global. Estabelecida essa lei marcial, um dos próximos passos aí, a próxima carta, talvez a última aí que nós vamos abordar, seria sobre um líder mundial. Ora, o que seria um líder mundial? Parece que o ser humano ele é carente de representações humanas, né? Nós tivemos impérios aí, faraós, reis, presidentes, enfim. As pessoas gostam de ter uma pessoa como imagem de um líder, de um paizão, não sei o que acontece. Mas uma das metas dessas elites aí é pegar uma figura pública, conhecida, uma pessoa que tem influência, uma pessoa que transmite confiança, segurança, tranquilidade, e estabelecê-lo como um líder mundial, ou seja, um líder das nações. Gente, hoje em dia nós temos economias cada vez mais pautadas em economias de bloco, Mercosul, o euro. Por que isso? Isso é uma preparação para essa divisão geográfica da nova ordem mundial. Ou seja, brevemente, daqui a uns tempos nós vamos estar falando mais em países, mais em blocos. Cada bloco com seus representantes e esses representantes seguindo um único líder. A ONU é o primeiro passo para isso. Nós temos uma entidade hoje que representa as Nações Unidas e provavelmente a gente vai ter esse líder aí vinculado à ONU, como sendo um chefe de Estado que controla os demais blocos. Essa situação ela tem muita ligação com as escrituras, os textos narrados no livro de Apocalipse de Daniel. O caminho para a Terceira Guerra Mundial. Porque os Estados Unidos atacaram a Líbia, o Iraque, o Afeganistão e o Iêmen. Porque agentes americanos estão ajudando a desestabilizar a Síria. E porque o governo americano está tão determinado em derrubar o Irã. Apesar do fato de que o Irã nunca atacou qualquer outro país desde 1798. Qual será o próximo? Para onde estamos caminhando?
Quando olhamos para a trajetória atual, ela não faz qualquer sentido se a avaliarmos com base no que nos foi ensinado na escola. E não faz qualquer sentido se basearmos a nossa visão de mundo na propaganda que as mídias mascaram como notícia. Mas faz todo sentido se conhecermos os verdadeiros motivos dos poderes estabelecidos. Para entender esses motivos, primeiro temos que dar uma olhada na história. Em 1945, o Acordo de Bretton Woods estabeleceu o dólar como a moeda de reserva global, o que significa que as matérias-primas internacionais passam a ser cotadas em dólares. Esse acordo deu aos Estados Unidos uma clara vantagem financeira, e foi feito sob a condição de que esses dólares poderiam ser trocados por ouro, a um câmbio constante de $35 por onça de ouro. Babilônia em chamas. Durante o evento da Copa das Confederações realizado em 2013, nós tivemos talvez aí o ápice das manifestações aqui no Brasil, que se prolongaram até inclusive pouco tempo antes da realização da Copa do Mundo. Muito se especulou que não iria ter Copa, que as manifestações iriam atrapalhar, que as pessoas iriam para as ruas para protestar, mas a gente sabe que a FIFA, que faz parte do poder econômico do mundo, que é uma ferramenta de manipulação da sociedade e que está dentro desse planejamento de manipulação, ela não iria deixar que passasse esse evento, ela tinha que realmente fazer acontecer. Foi feito um investimento pesado em segurança, inclusive nas manifestações foi possível a gente ver uma força desproporcional de polícias e manifestantes. Uma das estratégias muito bem sucedidas também foi promover festividade. Aqui nesse Palmeiras nós tivemos um evento chamado FanFest, onde em dias de realizações de jogos, você tem eventos, você tem jovens se reunindo, alguns shows, e isso tirou um pouquinho a galera das ruas. Ou seja, isso foi uma estratégia de manipulação, de tirar o foco das pessoas irem para a rua e oferecer gratuitamente eventos para que elas possam, ao invés de lutar contra a Copa do Mundo, na verdade, ser incluída nessa festa dita por eles aí como uma grande festividade que vai trazer grandes contribuições para o Brasil. Essa festividade, a gente percebe que realmente tem mobilizado grande parte da população, mas a gente percebe também que eles têm sido nada mais, nada menos do que alvo de uma estratégia de manipulação. Não é só o dia de jogo de seleção que tem que manifestar não, gente. É todos os dias, nós temos que estar incomodando o prefeito, o presidente. É todos os dias, nós temos que estar incomodando. Sabe por quê? Hoje nós manifestamos aqui. Amanhã nós deixamos pra lá. Amanhã não conta não? O dia não para só hoje não, gente. O dia para, o dia continua continuamente, tá? Vão manifestar, se querem manifestar, incomoda todos os dias. Aí, ó. O ano passado nós manifestamos por causa de... Eu tava olhando, cada um perguntava, você está manifestando por causa de quê? Por causa de passagem. Você está manifestando por causa de quê? Por causa de passagem. Aqui, essa vagabundice que tá aí, ó, já vem de muitos anos, ó, de muito tempo. Não é só passagem não, gente. Aqui, ó, nós manifestamos sobre passagem o ano passado, 2 meses depois a passagem aumentou. Eu quero que um venha aqui e me fala quanto que é a passagem de hoje e a de um ano passado. Cadê o Lula? A passagem era 2 e pouquinho, hoje é 2,85, pessoal. Faz as contas pra você ver quanto que não dá, quanto que um empresário de ônibus não ganha em cima de nós.
Olha outra coisa, a polícia militar, ela fez, olha só pra você ver, pessoal, a polícia militar fez manifestação porque o companheiro deles morreu. Que dia que você viu um policial militar fazendo manifestação porque um cidadão, trabalhador que levanta 4 horas da manhã foi morto? A polícia parou de trabalhar porque o companheiro dele morreu num assalto. Que dia que a polícia militar fez uma manifestação por um trabalhador aqui na Praça 7? Tá aí a pergunta aí, tá, viu, gente? Para e pensa. Falou, é isso aí. Educação. Da Copa eu abro mão. Eu quero valor de educação. Que o companheiro que me antecedeu disse que hoje Chamarema deve ser em homenagem ao Partido dos Militares, a velha arena que lançou os ladrões do dinheiro público e que ensinaram escola para os novos políticos. Lula é um verme, é tão deplorável, é pior do que verme, porque o verme espera a pessoa morrer para se apoderar da carne. E o Lula é essa coca que quer se apoderar da carne do povo, das pessoas vivas. E é por isso que nós não vamos admitir, vamos lutar, companheiro. O mundo precisa ter os olhos voltados para o Brasil. O Brasil real não é esse, colocado pela imprensa vendida, pela essa Rede Globo, que chama os manifestantes de bandeneiro, que chama os manifestantes de vândalo. Aqui estamos certos de que o Brasil vai acordar e já acordou desde junho do ano passado. E nós vamos com a nossa juventude, com os aposentados, com os operários, os trabalhadores do campo, fazer um grande levante e botar esse país ali. Tem imposto, o café que você tomou ali tem imposto, a cachaça que você tomou ali tem imposto, a água e a luz. Ela está aqui, se tem algum envolvimento de grupos de estudantes, né? E assim, a gente procura entender um pouquinho mais o caráter dos movimentos. Isabela, você está aqui filiada a algum partido sindical, a partido político? Como que é? Eu sou filiada a um partido político, mas eu confundo também a ANEL, que é a Assembleia Nacional dos Estudantes Livres, que é uma entidade nacional do movimento estudantil, que pretende organizar o movimento estudantil para a reivindicação, para a luta cotidiana aí pelas nossas pautas. Entendi. Você acha assim que esses protestos podem repercutir de alguma forma em alguma mudança de comportamento, de valores? Como você acha que essas manifestações elas podem assim, realmente ter uma mudança real na sociedade, na forma de se organizar as pessoas? Bom, eu acredito que a população organizada e na luta, nas ruas, é que é capaz de transformar a realidade, é capaz de conseguir suas reivindicações. Um exemplo disso foi aqui em Belo Horizonte, onde as manifestações no ano passado conseguiram reduzir o preço da passagem. Então eu acredito que é dessa forma, nas ruas, que a gente consegue as coisas que a gente precisa. Agora, de fato, para transformar a sociedade, para inverter os valores de quem está no poder hoje, de quem governa, de fato eu acho que é necessário uma aliança da juventude com os trabalhadores. Então é necessário que esse movimento, que é majoritariamente da juventude, se alie às greves que estão acontecendo em todo o país, às centrais sindicais, à população trabalhadora mesmo, que também tem suas reivindicações. Eu acredito que a união da juventude com a classe trabalhadora é capaz de transformar a sociedade. Você acha que a maioria da população não está nem
Eu queria perguntar ao Edgar se ele acha que essas manifestações são válidas, por quê? A manifestação é popular e isso eu acho que foi um ganho tremendo, eu acho que eu vi isso, todo mundo viu como isso foi bonito, eu vi famílias, vi muita gente na rua ano passado, eu não participei como deveria, eu acho que esse ano eu estou procurando participar mais, mas eu acho que é isso, eu acho que todos os meios são necessários para que haja esse engajamento. É difícil, nas escolas você não tem um apoio a uma conscientização realmente histórica, política e social das pessoas. Infelizmente, o nosso modelo é furado. É uma repetição de fórmulas já existentes que não formam cidadãos, formam pessoas preparadas para o mercado, mas não formam pessoas para pensar sobre o seu meio, sobre o seu país, sobre a sua nação. E qual seria o futuro que você vê no Brasil depois da Copa? Você acha que nós vamos ter mudanças, nós vamos ter uma situação... Você acha que não vai ter mudança? E eu acho que depois da Copa essas contradições continuam, porque depois desse mega evento, do período de festa, de tudo do Brasil ser campeão, etc. Depois disso tudo, vai continuar acontecendo das filas dos hospitais, das pessoas morrendo, do filho tendo que sair da escola para trabalhar, do transporte público lotado, das pessoas chegando atrasadas no emprego, porque o transporte público é uma porcaria. Então, assim, essas contradições vão continuar e eu acho que o período das manifestações não passou. Eu acho que as greves vão continuar, que as categorias, que os trabalhadores estão aguentando mais viver com salários de fome, e acho que a luta da população tende a continuar depois da Copa. Se vai eleger a direita do PSDB ou se vai reeleger a Dilma, não posso falar, não sei qual que vai ser o desfecho disso, mas eu acho que a luta dos trabalhadores estão para além do que vai se refletir nas eleições.
galera, sou o William, canal William Sá, pra quem não me conhece, fazendo um comentário aí, eu, Rafael Munari, camarada meu. Aí pra complementar a ideologia aí, o Rafael falou, tipo, que eu fiquei muito abismado com essa parada do FanFest que rolou aqui em BH e tal. Eu acho que em toda a cidade sede teve esse movimento da FIFA, bem astuta a ideia da FIFA. E eles fizeram esse movimento para acabar com os protestos e tal. Colocaram esse movimento aqui, o pessoal todo falava que não ia ter Copa. Uma boa parte deles colou nesse FanFest ou estava vendo o jogo do Brasil, uma jogada muito astuta da FIFA. Bom, após alguns dias de filmagem, depoimentos, entrevistas, observações e análises, fazendo uma conclusão toda do propósito do vídeo, de todas as experiências que nós passamos, em duas imagens que vão ficar muito fortes na minha lembrança, na minha memória. Uma delas talvez seja o momento que eu cheguei em Belo Horizonte, que eu fui pegar o metrô. Um pouco de apatia e tristeza que eu vejo na expressão facial das pessoas, que não deixa de ser um pouco consequência desse sistema opressor que a gente vive, de trabalho duro, baixos salários, desigualdade. E essas coisas estão todas conectadas, elas vão se refletindo, elas vão ocupando o espaço da sociedade, inclusive com doenças, criminalidade, entre outros fatores. Talvez outra lembrança aí que vai ficar muito tempo na minha memória seja no dia das manifestações. A gente pôde ver algo em torno de 60, 70 manifestantes fazendo seus protestos de forma pacífica, sem qualquer ato de violência, e 400 policiais presentes, com muito armamento, uma força muito desproporcional. Eu ficava pensando, poxa vida, nós tivemos aí o escândalo do Mensalão recentemente, provado, e a gente não tem essa força bruta com as elites, com as pessoas que realmente controlam todas essas esferas de corrupção, essas esferas de opressão. Quando é o povo que vai para as ruas, a gente tem essa força desproporcional agindo através das polícias, que também são povo. Uma das coisas, dos motivos da gente estar fazendo esse depoimento é porque eu nunca gosto de apresentar o problema sem apresentar a solução. Se nós estamos falando aqui que as manifestações, elas são na verdade algo que é manipulado, que é levado as pessoas a estarem fazendo de alguma forma, aí você me pergunta, poxa vida, então na situação que nós temos hoje em dia, com o caos social que nós estamos caminhando, o que fazer? Olha, nesse país nós temos direito de ir e vir e a liberdade de expressão, ainda que ela seja somente formatada, né? Ela não é realmente, ela não vigora em sua esfera ampla. Mas quem sou eu para falar que você não deve se manifestar? Eu acho que você tem que ter toda a sua liberdade, o seu livre-arbítrio para fazer essa escolha, manifestar ou não. Para você que está indo manifestar, eu não acho que seja inválida a causa, protestar, reivindicar seus direitos e tal. A gente tem que se ligar que tem toda uma engrenagem por trás disso, muito oportunismo por trás das manifestações. E esse oportunismo é que estão gerando caos. Agora, eu acho que é importante ter a consciência de que o fato de você estar indo manifestar não é um ato natural. No meu entendimento, o Brasil não acordou. No meu entendimento, na verdade, o brasileiro, assim como alguns árabes, assim como alguns europeus, estão sendo alvo de manipulação, estão sendo induzidos a irem às ruas. Eu não vejo uma salvação coletiva para a humanidade, até mesmo porque eu acho que o maior problema que nós vivemos é um problema de consciência. Existe corrupção, existe realmente elites que roubam, que fazem de tudo para usurparem o direito à liberdade do cidadão. Existe sim, mas existe acima disso tudo um déficit de consciência, gente. E isso começa nas pequenas coisas. Então, se eu fosse te dar alguma solução, eu falaria para você, seja justo, seja verdadeiro, seja sincero. A meta deles é estabelecer o caos. Esse caos é uma nova ordem. Uma ordem através do caos, ordem habitual. Tem uma frase que eu gosto muito de falar,
que é o seguinte: eu não vejo salvação para a humanidade, mas eu vejo salvação para o homem. E é esse homem que a gente está tentando justamente resgatar de princípios, de valores, de uma moral, de algo enaltecido. Também queria falar sobre o princípio hegeliano, que é a fusão de dois opostos, a tese e a antitese, provoca a síntese. Na Primeira Guerra Mundial, a síntese foi a Liga das Nações. Na Segunda Guerra Mundial, a síntese foi a ONU. Provavelmente, quando der a Terceira Guerra Mundial, a síntese será a nova ordem mundial. Eu também penso essa parada de princípio hegeliano por causa que rola nas manifestações, que é o povo, que é a tese, e a antitese, que pode ser a polícia. E a colisão dos dois gera o caos, que é a síntese, e a nova ordem sairá do caos também, em muito sentido. Infelizmente, você que está manifestando, você está respirando o chemtrail, que está pulverizando, que está trazendo toda a toxina. A escolha é sua, manifestar ou não, protestar ou não, estar sendo um agente transformador nas ruas. Eu acho que a gente tem que trabalhar com prioridades. O que seriam prioridades? Prioridade, gente, é aquilo que é mais importante. Uma outra coisa que eu também queria falar é que, infelizmente, a galera fica pensando em melhorar o mundo, coletividade, mas eu lembro das palavras do Messias, de Cristo e tal, que o mundo jaz o maligno. Infelizmente, esse mundo aqui não tem o que a gente fazer para consertar mais e tal, que pega e ajudar o próximo, as pessoas, espalhar o amor de Cristo, conscientizar e para fortalecer o espiritual, que por mais que a gente esteja preso fisicamente na Matrix, nosso espiritual e mental tem que estar fora, para a gente evoluir espiritualmente com Cristo, com o Criador. Prioridade, gente, é aquilo que realmente é mais importante no momento. Aí eu pergunto, como eu gosto muito de observar, o que é mais importante no momento? É a gente procurar ter uma consciência de que nós estamos vivendo um momento de transição do planeta, talvez até mesmo da galáxia, e que será que é mais importante mesmo eu ficar, sabe, reivindicando direito de vadias, do que eu procurar me informar sobre o que são chemtrails, falar com as pessoas? Chemtrails, gente, nós já fizemos um documentário a respeito, são pulverizações de fumaça tóxica nos céus, então tá todo mundo respirando. Quando vocês estão lá colocando os peitos para fora, no caso aí de quem faz esse tipo de manifestação, vocês estão respirando fumaça tóxica. E muitas vezes a gente vai fazer essa abordagem com essas pessoas, elas não querem saber, não acreditam e acham que pequenas causas, LGBT, movimento feminista, cuidado na plataforma. Isso aí aguarde o trem antes da faixa amarela. Na verdade, somente a ultrapasse quando o trem abrir as portas. E vive justamente o que? Uma crise de valores. De valor da família, de valor cultural, de valor social, de valor moral. Do not pass the yellow a nova line ordem until the mundial, train door opens. ela é uma realidade. A gente aborda isso no documentário. Ela não é uma viagem conspiracionista. Existe realmente o planejamento dos governos estarem tendo controle de uma população mundial reduzida. A meta deles é de reduzir de 7 bilhões para algo em torno de 900 milhões de pessoas. E eles vão fazer isso através de vacinas, através de pulverizações, alimentação, guerras, de diversas formas. É chegado talvez o momento da retirada da Babilônia. Eu vejo que as coisas têm caminhado cada vez mais para essa concretização. Também ele diz que o reino dele não é desse mundo. É uma coisa que a gente tem que pensar bem, botar fé para essa ideologia de construir um mundo melhor. Não funciona, não vai funcionar, tem que seguir os mandamentos, as palavras, os ensinamentos do mestre. E para mim, essa ideologia que vira. No livro de Daniel, no livro de Apocalipse, a gente tem muito claro essa questão da nova ordem mundial, essa visão. Eu estou agora aqui no metrô de Belo Horizonte, vou voltar para minha terra, e assim, o momento é da retirada de Belo Horizonte, onde está tendo
alguns jogos, está celebrando, mas em breve mesmo, o momento vai ser de retirada da Babilônia. O que eu sugiro a vocês é espiritualizem-se, procurem enaltecer e desenvolver valores como o perdão, como o amor, a compaixão, a solidariedade, a honestidade, a sinceridade. Então o que eu falo para vocês é isso: cultivem o amor enquanto ainda se pode, porque nós estamos realmente no fim dos tempos. Estou aqui com a Adriele Átila, 23 anos, promotora de eventos. Aí para curtir a Copa, para assistir essa oitava de final de Brasil e Chile. E a gente está aqui no centro de Belo Horizonte e a gente tem logo aqui ao lado manifestações contrárias à Copa. Aí eu queria aproveitar de perguntar para você a favor dessas manifestações e por quê? Não, eu sou a favor. A favor? E você acha que elas podem trazer realmente alguma mudança, conscientização da população? O que você pensa sobre isso? Acho que já começou, né? Porque o povo tá nem aí, Você acha que a manifestação não tá nem aí? O grupo de pessoas que você vê fazendo a manifestação, você acha que é uma pequena minoria? E o brasileiro mesmo quer mais apontar que todo mundo? Tá querendo. E assim, você acha que isso é uma coisa que é natural do brasileiro, que o governo, de certa forma, junto com a televisão, também favorece para que essas coisas aconteçam assim? Como que você enxerga isso aí, de certa forma? Acho que não é tão importante assim manifestar agora, preferir curtir a Copa primeiro? Melhor para aproveitar a Copa, depois do time voltar. Ninguém vota. Entendi. Acho que talvez uma manifestação mais eficiente seria nas eleições. E qual seria o futuro que você vê para o Brasil depois da Copa? Você acha que nós vamos ter mudanças? Nós vamos ter uma situação... Não vai continuar mudando. Você acha que não vai ter mudança? E você já tem candidato para as eleições? Desculpa te perguntar, se você não quiser. Já tem? Poderia falar quem é? Só voto secreto. A voto secreto, tá certo. Obrigado. Bem-vindos à nova ordem mundial.